Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente, tudo bom? Tá aqui o programa Linguagem do Corpo. Bom dia, Toninho! Bom dia, querido. Fazia tempo que eu não te via. Bom dia, Valdinho. Tudo bom, querido? Ele se esconde embaixo do balcão. Olha! Gente, muita luz nesse dia para você, muita alegria no seu coração. E vamos começar pelo autoconhecimento. O Evaldinho já fala, dá lasqueira, deve ficar brava aí dando bronca em todo mundo. Mamãe também dá bronca, não é? E dá bronca com amor. Parece que ela tá brava, mas ela ama. Então, gente, quando eu falo muito forte com vocês e que serve para algumas pessoas, eu também estou dando uma palmada no bumbum aí de muita gente que me procura, que eu vejo que eu dou trocentas orientações e a pessoa está sempre lá se fazendo de vítima, ela nunca muda. Então serve para 10, para 100, para milhões de pessoas ao mesmo tempo, viu? Não pense que é só para você, né? Então, gente, eu prometi da semana passada para agora que eu daria o restante das leis universais que a gente trabalha, né? Então, as primeiras que eu dei foi causa e efeito, a segunda foi a lei do retorno, a terceira foi semelhante atrai semelhante, a quarta foi a projeção e a quinta foi a doação, né? Então, hoje eu vou explicar para vocês a lei do silêncio e a lei do distanciamento. Mas, Cris, linguagem do corpo tem a ver com isso? É claro que tem. Se você não conhece como funciona o universo, como funciona a sua mente em cima do seu corpo, você não consegue curar as doenças. Você não consegue modificar o formato do seu corpo e nem acabar com os problemas estéticos. Porque você precisa entender o seu controle emocional, como é que funciona a vida para você ter paz. Para você saber que nada acontece por acaso. E veja bem, existe o poder da palavra, existe o poder do pensamento. Lembra, causa e efeito? Tudo que você pensa, fala e faz, volta para você, mais cedo ou mais tarde, pela lei dos semelhantes. Agora, a lei do silêncio é um exercício muito difícil. Não é você calar a boca para sempre, não é isso, né? Mas a lei do silêncio é muito difícil, porque os seres humanos, em geral, eles têm uma angústia, não sabem lidar com a própria sombra, não sabem lidar com os segredos internos, emocionais, problemas de fobias, traumas, várias coisas que vêm lá da infância, desde que estava na barriguinha da mamãe e tudo. Então, as pessoas trazem uma tendência muito grande em falar mal das pessoas. Um exemplo, é um vício. Ou comentar sobre acidentes, sobre intrigas dos outros, contar detalhes de acidentes, de porcarias políticas. Veja bem, cada coisa que você fala, você está fixando no seu subconsciente e no inconsciente coletivo aquela porcaria. Então você nunca consegue resolver os seus problemas enquanto você falar neles. Por isso que eu sou também, né, fiz faculdade de psicologia, tudo, mas eu não concordo com algumas coisas. Esse negócio de você ir sempre no terapeuta e repetir sempre os mesmos problemas, é claro, que aos poucos vai diminuindo, aos poucos a pessoa vai elaborando. Mas tem situações em terapias que a pessoa não muda. E o terapeuta, ele não explica isso para a pessoa. Que ela está sempre contando os mesmos problemas, lembrando do passado, com a mesma força do passado. Vai dar diabetes, gente. Se você não para de falar do passado, você vai se tornar uma pessoa amarga. Vai fazer com que seu pâncreas não funcione. Que o pâncreas, pela linguagem do corpo, representa a alegria da vida, representa a criança interna. E quando o pâncreas para de fabricar a insulina, significa que a pessoa se tornou amarga, porque ela não consegue viver o futuro, ela não consegue viver o presente, ela vive só o passado. Tem que cortar o cordão umbilical com o passado. Não se deve ficar falando, comentando, citando situações ruins, sejam elas quais forem. Porque você está fixando em você e a coisa não sai, não desintegra das células, né? Então a lei do silêncio, ela pode ser colocada da seguinte maneira. Quando você está num grupo de pessoas, procure escutar.
Quando você está conversando com alguém, procure escutar. Tenha paciência de escutar todas as frases, mesmo às vezes que a pessoa seja um pouco prolixa, que ela enrola um pouquinho, mas se você é daquelas pessoas que bate de frente toda hora, porque não tem paciência com o que o outro fica falando, sempre a mesma coisa, você já está mostrando que não sabe escutar. Porque saber escutar não é saber escutar só aquele que é legalzinho quando fala. Aquele que é chato de galocha, você precisa aprender a escutar também. Ah, Cris, mas eu não aguento, não tenho paciência. Se você não tem paciência de escutar, essa pessoa da intimidade, ela vai sempre te encher. Porque você não escuta até o fim. Elabora isso nela. Se você não aguenta mais ela falar sempre a mesma coisa, usa a lei do silêncio. Presta atenção na dor dessa pessoa. Porque se você fechar sua boca só para escutar por educação, você vai bocejar na cara dela. Porque aquele assunto não te interessa. Procure se interessar pelo assunto da pessoa. Se coloque no lugar da pessoa com todo o teu amor, seja ela quem for. Eu tenho certeza que teu olhar no olhar dela já vai fazer ela se escutar enquanto você fica quieto. E ela vai começar a se ouvir. Ela vai começar a perceber o quanto ela fala besteira. Porque enquanto você corta, enquanto você tenta retrucar, ela não te escuta. E você também não escuta. Então a lei do silêncio, ela cabe de várias formas. Existe a outra lei do silêncio, né, que você pode trabalhar dentro da meditação. A quietude. Você sentar quietinho numa cadeira ou no chão, coluna reta, fechar os olhos e ficar só ouvindo todos os sons, respirando lentamente, você vai perceber que existe uma certa dificuldade de se manter em silêncio por muito tempo, porque dentro do nosso inconsciente existem milhões de situações mal resolvidas. E que quando você está lendo, falando, escutando música, vendo televisão, o seu inconsciente não consegue colocar para a sua consciência. Porque a tua consciência, ela está atenta na televisão, ela está atenta num telefonema. A hora que você tira a atenção de tudo e fica em silêncio total, você começa a sentir angústia. Porque a porcaria, o lixo que está lá dentro, começa a querer sair em forma de sintoma. Oi, viu? Você ri, mas dói. Dói porque a pessoa fica inquieta, ela fica com medo, ela fica exausta de tanto ficar quieta, e ela quer ligar para alguém, ela quer ler uma revista, ela quer falar com alguém. Então essa angústia que está dentro do ser humano só consegue vir para fora quando você fica quieto, quando você fica em silêncio e você consegue ter força de enfrentar a você mesmo, olhando de frente para você e para sua sombra, e é só através do silêncio, viu? Então a força do silêncio. Outra coisa, meus queridos, para de contar seus planos para os outros. Mesmo que você tenha uma pessoa ao seu lado que te ama barbaramente, às vezes a pessoa que mais te ama é que mais te atrapalha, porque na concepção dela, na crença de quem te ama, ela quer te proteger. E ela tem outras crenças, outros valores. E ela vai acabar impedindo seus sonhos, nem que seja psiquicamente, para te proteger. Mesmo porque, se seus sonhos forem altos demais, você vai acabar se distanciando dessa pessoa, por uma viagem, alguma coisa. E ela não quer te perder, então ela vai gorar. Veja bem, para de pensar nessa porcaria de olho gordo. Se você vibra na frequência do olho gordo, azar o seu. Se você fica falando, colocar o olho gordo em mim, então você vai pegar esse tal de olho gordo, porque você está vibrando no mesmo endereço do olho gordo, das vibrações ruins, das macumbas, e seja lá o que for. Se você mudar de endereço psíquico, se você for para o alto, se elevar no amor, no perdão, na gratidão, no elogiar mais as pessoas, só falar bem, parar de olhar a vida dos outros na rua e ficar comentando quando um motoqueiro, por exemplo, acende um cigarro de maconha na tua frente. O que você tem a ver com isso? Você está conversando dentro do carro com outra coisa, de repente você vê uma coisa lá fora e você fica metendo o pau nos outros e depois não percebe que você mete o pau em quem mete o pau. E projeção lascada. Que tal você viver a sua vida? Que tal você se concentrar nos seus defeitos? Use o silêncio para você entender o quanto você tem que modificar. Para de falar dos outros. Eu sei que é vício. Eu sei que se projetar não é fácil você botar a língua para dentro da boca de novo. Que na hora que você começa a desembestar, a falar, e o pior, hein? Quando você se acha ao máximo falando, tem gente que começa a meter o pau nos outros e se acha incrível, porque usa até palavras bonitas.
e os outros param para escutar. Então ela acha que está fazendo o maior sucesso sendo justa, porque ela fala daquela pessoa, daquele defeito, e todo mundo aplaude. Aí dá licença, gente. Que tal você tentar ver o lado bom daquela pessoa que ninguém vê? Ah, vão tirar sarro da tua cara? Então você é pequeno igual eles. Veja o lado bom das pessoas, viu? E para de brigar com o time do outro. Vocês viram que coisa louca? Time de futebol. Time de futebol, cada um que escolhe o seu time, há uma identificação. E torce com a vida, torce com amor. Aquele outro do outro time também torce com a vida, torce com amor. Não é para vir a guerra, é para acabar com o estresse. Quando você vai num estádio, ou quando você vê pela televisão ou rádio o seu time, é para você tirar todo o seu estresse. É para você depositar nos jogadores toda a sua vitória interna em cima deles. Tanto é que quando eles fracassam, você fracassa junto. Então eles lá do outro lado, no outro time, eles sofrem igualzinho você. Não fique metendo pau no outro time. Larga a mão de ser ignorante. Vocês não sabem que a guerra, essa falta da paz mundial, começa às vezes num time de futebol? Você vê quanta gente morre em estádio por causa de ignorância? Gente, vamos parar. Deixa cada um torcer para o que quiser, sabe? E quando o time do outro ganhar, vocês viram uma vez, eu chorei de emoção. Eu acho maravilhoso isso, uma propaganda, que eu acho que foi a propaganda do McDonald's, se eu não me engano, que eram só crianças, time de futebol, 2 times, né, um contra o outro, mas na verdade cada um dos jogadores era de um país. Cada um dos, né, você lembra disso? É muito interessante. E todos que faziam gol, todos aplaudiam por aquela pessoa. Então todos vibravam por todos. Aí você fala, então aí não é jogo. Claro que é jogo. A gente consegue ver o caráter de uma pessoa quando ela perde um jogo e ela aceita aquilo. Quando ela não aceita que perdeu um jogo, sabe como é que ela é dentro de casa também? Um palhaço, um demente ignorante que maltrata todo mundo quando ninguém concorda com a opinião dele. Então não faz isso não, viu? Quando você dirige o seu automóvel, a gente sabe quem é você pelo seu caráter. Não adianta fazer caridade por aí, ser uma pessoa, entre aspas, do bem, se você vai dirigir o seu carro e xinga todo mundo na rua, porque buzinaram para você. Então esse recalque, essa neurose que existe dentro de você é que está causando as guerras. E você ainda culpa os outros. Se o teu time perdeu, pena, judiação, deixa eles treinarem mais. Então, fica contente pela alegria do outro. Por que eu estou falando isso? Não sei. Eu vivo intuindo coisas para falar. Eu não programo nada no meu programa, tá? Então é o seguinte, vamos parar com a violência. E a violência, você é responsável. Você fica vendo lá, ligue, telefones de sigilo, quando vê alguma violência, telefone, não sei o que, para parar com a violência. Só que você dentro da sua casa não para com a sua violência. Você tem uma violência interna, secreta, e que às vezes só quando você toma um alquinho é que ela vem para fora. Pessoa que bebe, que mostra quem é. Quando você não bebe, você tem um monte de couraças. Quando você enche a cara, você se liberta dos seus medos e passa a falar e fazer aquilo que estava recalcado em você. Por isso não adianta pedir desculpa depois que saiu da embriaguez. Mulher na TPM é a mesma coisa. Ai, desculpa, eu briguei com você, mas é por causa que eu estava na TPM. Quando a mulher está na tensão pré-menstrual, ela é ela mesma. Tudo que é de recalque que estava nela, tudo de mal resolvido que estava nela, vem pelos hormônios naquela fase. E ela acaba falando e fazendo, feito um alcoólatra, aquilo que estava recalcado nela. Aí depois passa a fase da menstruação e ela fala, ai, desculpa, eu briguei com você, eu estava sensível por causa da menstruação. Só que ela falou e fez o que quis, né? Por que ela não se controlou? Ah, porque é impossível se controlar. Não é impossível coisa nenhuma. Eu já passei por essas fases de TPM, já fiz barbaridades, só que eu comecei a tomar consciência que eu não sou um animal. Os hormônios não são maiores que Deus. E aí eu comecei a praticar a meditação, comecei a praticar a yoga, o Tai Chi Chuan, e comecei a entender que eu controlo os meus hormônios. Você sabia que hormonium, em latim, significa humor? Humor. Pessoas que têm problemas de hormônios, elas têm mau humor. E todas as pessoas que alimentam o mau humor, que elas não se tocam, que tem que dar mais gargalhada do que ficar de cara feia, elas passam a simplesmente desorganizar os hormônios. Uma coisa leva a outra. Uma mulher, por exemplo, que entra na menopausa,
e começa lá a ter os calorzinhos dela, né? Começa a ter os problemas da menopausa, os médicos dizem que é por causa dos hormônios, mas os médicos não explicam que é por causa que ela é mal-humorada. Deus me livre. Deus me livre. Minha amiga, pega o orelhinha, põe mais perto do radinho, põe mais perto do radinho, aumente o som, isso. Para com essa frescura. Leia um livro chamado Vida, da maravilhosa Louise Hay, dos Estados Unidos. Ela explica nesse livro, só para as mulheres, o quanto a tecnologia tentou ajudar as mulheres, repondo hormônios, tratando a mulher feito uma imbecil. A mulher é saudável, feito homem, feito qualquer ser que está perto da natureza. E quando a mulher começa a chegar perto da menopausa, existe um fenômeno chamado pressão social. Essa pressão social, que existe desde criancinha na cabeça da mulher, que falam para ela que quando ela entrar na menopausa, que além de parar a menstruação dela, ela vai ficar ressecada para as relações sexuais, ela vai perder a libido. Põe o Brad Pitt do lado, quero ver se você fica ressecada. Para. Quem não está dando conta aí é o teu homem, hein? É claro, não culpa teu homem, não. Você tem que ter uma melhor imagem de si mesma. Você não tem uma boa imagem de si mesma. Eu sou formada em educação física e sou bacharel em psicologia. Grande porcaria, diploma não serve pra nada, tá? O que a gente aprende na faculdade, quando você vai pra rua, na raça, você acaba aprendendo outras coisas que não ensinaram na faculdade. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu dava muitas aulas de ginástica para as mulheres, e muitas mulheres de mais de 60 anos praticavam exercícios físicos, aeróbica, localizada, alongamento, essas mulheres, especificamente essas que praticavam ginástica, quando elas passavam pela fase de acabar a menstruação, né, seja a menopausa, elas não tinham sintoma algum, não tinham calor algum, e elas se amavam. Toda mulher que é alegre, que é jovem por dentro, que curte a vida, que faz planos novos sempre na vida dela, e ela se cuida, ela faz ginástica, ela tem uma boa imagem de si mesma, não tem problemas de hormônios. Conheço centenas de mulheres que nunca repuseram os hormônios e o corpo dela continua redondinho, já acabou a menstruação há muito tempo e ela está maravilhosa, além do que está namorando pra caramba. Gente, para com essa crença horrorosa que colocaram dentro do nosso gene. Não existe isso. Você é muito mais do que você imagina. O bom humor, a alegria de viver, o perdão, torna você mais jovem. E acabar a menstruação significa só que você entrou de férias, que agora você vai poder curtir tua vida. Não vai mudar a tua vida. Viu? Aliás, vai mudar para melhor. Para com essa imagem horrorosa de que você agora não pode competir com as menininhas. Tá cheio de homem aí que namora um monte de mulher maravilhosa que já não tem menstruação há muito tempo e ele nem imagina que ela já passou pela menopausa e ela tem o corpo sensacional, nunca repôs um hormônio, nunca sentiu calor nenhum e tá sempre alegre e jovem. Você quer ir contra mim? Então eu vou te dar livros científicos para você ler. Não mete o pau naquilo que você não conhece, viu? Ah, claro, você tá falando que eu tô falando besteira? Eu sei que tem muita gente que não gosta do que eu falo. Sabe por que você tá falando que eu tô falando besteira? Porque você é uma pessoa mal informada. Eu não. Eu fico do lado de médicos e cientistas atualizados. Eu não falo as coisas da boca pra fora, não. Então acho que é melhor assim. Se você acha que eu tô falando besteira, é porque você tá adorando essa situação de todo mundo ficar te paparicando quando você tá passando mal. Então o problema é teu, minha amiga. Fica grossa, fica horrorosa de quadril quadrado, tá bom? Vamos lá. Ai, Cris, como você é braba. Eu? Deixa quieto. Bom, a outra lei é a lei do distanciamento. Quando eu falo da lei do distanciamento, o pessoal fala assim, Cris, o que é isso? Eu pegar minha mala e ir embora, mudar para outra casa? Não, a lei do distanciamento, ela é o desapego. E quando eu falo em desapego, muita gente pensa que é largar as pessoas, negligenciar, parar de cuidar. Não é, não. O desapego é uma consciência. Você pode estar morando com a pessoa, transando com a pessoa, ou beijando a pessoa, cuidando dos filhos, amando todo mundo, abraçando o tempo todo. Mas dentro de você, você tem uma consciência do desapego. Você sabe que você está lá agora com essa pessoa, mas ela não é sua.
e que a natureza tem um destino para essa pessoa e um destino para você. Quando você é desapegado de filhos, marido e esposa, é onde você ama muito mais, porque você não usa jogos emocionais com essa pessoa. Você entende com sabedoria que ela pode morrer a qualquer momento, porque é uma lei, alguém vai morrer, né? E a outra lei é, ela pode ir embora a hora que ela quiser com qualquer pessoa, porque ela tem o direito de ir embora. Agora, se você, mulher, ficar com câncer de mama, é porque você, de tanto que nutriu alguém, mentalmente, psicologicamente e tudo, e essa pessoa morreu, foi embora, e você não aceita o distanciamento dessa pessoa, você então é uma pessoa possessiva, controladora. Todas as mulheres que tiveram ou terão ainda câncer de mama são as mulheres possessivas, controladoras, ciumentas e que não sabem perdoar uma grande perda ou uma grande traição. Porque os seios representam a nutrição. E quem nutre não é dono daquele que é nutrido. Tem que soltar. Você está fazendo doação, lembra da lei da doação? Se você se entrega a alguém, não joga na cara dela que você abandonou a tua vida, que você deixou de viver tua vida por causa dela. Você fez porque quis. Você fez porque quis. Eu não quis, eu fui obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Lembra que eu sempre falo dos 4 medos básicos da humanidade que te empurram a permanecer numa situação que você não aguenta mais? Quais são? Você já lembra, né? Está falando aí. Olha lá. Medo do abandono, medo de perder, medo de enfrentar e medo da morte. Então, esses medos que estão enrustidos no nosso subconsciente faz com que a gente permaneça numa situação que a gente não aguenta mais por causa de nossos medos. E você culpa o outro. Ninguém tem poder sobre você. Ninguém tem poder sobre você. Só a natureza divina. E se você não conhece a natureza divina, você vai deixar os seres humanos comandarem tua vida. E aí você vai dizer, não, mas meu filho, meu marido, minha esposa, você faz porque quer. Você pode ser uma pessoa mais calma. Você pode ser uma pessoa de sabedoria. Gente, é o seguinte. Amanhã, dia 30, quinta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma palestra Como Ser Feliz no Amor. Ontem à tarde eu dei a palestra e para quem não pôde ir, amanhã, quinta-feira à noite, às 20 horas, eu vou repetir essa palestra. Como Ser Feliz no Amor. Então você que está aí sofrendo no relacionamento amoroso, na sexualidade, ou manda currículo para todo lado, mas ninguém te chama, sabe? Né? Tá sempre sozinho, ou quando encontra alguém, sempre encontra maravilhosamente no começo, depois fica aquela baderna. Por que você é traído? Por que você trai? Por que tanto sofrimento no relacionamento amoroso? E que depois quando vocês casam, e fica aquela desarmonia total no lar, e os filhos começam a ficar doentes, vocês perdem dinheiro, porque não há harmonia entre yin e yang, né? Então você quer saber como ser feliz no amor? Vá amanhã na palestra, não precisa se inscrever. Você pode ir direto, porque o salão é grande. Vamos lá? Anota o endereço. Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana, tá bom? Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana.